Eu quero ver com vocês um vídeo que foi publicado ontem pela jornalista e ex-deputada federal Joyce Hasselman. Esse vídeo foi compartilhado por muita gente, inclusive por muita gente de esquerda, e eu quero assistir com vocês aqui e entender algumas coisas sobre esse cenário. Então vamos ver juntos aqui Joyce Hasselman falando sobre Carla Zambelli. Carla Zambelli está em maus lençóis. Ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. A figura, gente, é um personagem folclórico, risível, digna do deboche dos deputados da Câmara, que, aliás, não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica, no bom popular, burra mesmo. A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. Agora o caso envolve o hacker, que, segundo relatos dele mesmo, foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contas do ministro Alexandre de Moraes. Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, contou a história toda à Polícia Federal e por medo de ser morto em queima de arquivo. A moça já provou que é biruta e que é bandida. Basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelos Jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho, atrás de um homem, ameaçando atirar nele, e isso depois de uma troca de xingamentos. A cena foi filmada por muita gente e mostrou que todas as desculpas dadas por Zambelli para o show de horrores eram mentira. E o caso teve como consequência a perda de votos para Bolsonaro, que, aliás, coloca na conta dela a sua derrota na eleição. Mas voltemos ao hacker. Esta dama tão recatada, que é Carla Zambelli, se encontrava com o hacker em rodovias e locais bem escondidinhos, em horários nada convencionais, como no início das madrugadas. O pedido para invadir as contas do ministro Alexandre de Moraes foi feito por Zambelli em setembro do ano passado, na rodovia dos Bandeirantes, assim de madrugada, segundo o hacker. Carla Zambelli diz que é tudo mentira, nega. Mas a situação está bem difícil para o lado dela. Já se sabe que ela pagou hotel para o hacker se hospedar em Brasília. Também que ela levou o hacker para conversar com o presidente do PL, o honestíssimo Valdemar da Costa Neto, e com o próprio Bolsonaro. E isso no Palácio do Alvorada. Gente, pensa numa situação. Existe um burro. O animal tem 4 patas. Tem cara de burro, tem jeito de burro, tem jeito de andar de burro, tem cor de burro, zurra como burro, mas alguém chega pra você e diz: não, isso não é um burro, porque para ser burro tem que ter penas. Pois é mais ou menos assim a versão de Carla Zambelli. É, Carla, o burro não tem penas. E você está bem encrencada. É óbvio que esses encontros eram conspiradores contra a democracia brasileira. Como também é óbvio que os líderes da Câmara e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, não colocarão mais as mãos no fogo para salvar Carla Zambelli, como já fizeram outras vezes, quando ela andava de amores com o Bolsonaro. O caso de amor com ele acabou. Bolsonaro não quer ver Carla Zambelli nem pintada de ouro. Agora ela, com suas sucessões de idiotices, vai ter que se virar sozinha. Ela pode sentar no sofá, estourar uma pipoca e aguardar a cassação. Bem, a primeira coisa que chamou atenção foi o estilo, né, desse vídeo publicado pela Joyce Hasselman, porque nos recorda muito um estilo jornalístico ou um estilo de comentário político feito pela Raquel Sherazade. Vocês se recordam da Sherazade, que ficou muito popular anos atrás, quando fez um comentário bastante reacionário sobre o carnaval, isso no SBT ainda, numa afiliada do SBT, e isso alçou a Sherazade a um posto, né, de grande estrela do jornalismo brasileiro. E aí depois ela foi, perdendo o gás até um ponto que gradualmente ela foi se afastando dessas ideias até que hoje ela foi, né, durante o governo Bolsonaro pelo menos, uma grande crítica do Bolsonaro e também tem posições que seriam mais alinhadas, talvez, ao progressismo. Esse estilo parece que está consolidado e a Joyce Hasselman parece estar buscando aí algum posto como jornalista de novo, né? Porque basta pensar que a Hasselman, ela é jornalista, publicou na Veja, inclusive, né? Depois se torna deputada federal, ela se elege com base num discurso bolsonarista, foi uma apoiadora do Bolsonaro de primeira ordem, então assim, ela estava junto com ele em campanha eleitoral, se elege em grande medida por causa de votos bolsonaristas,
e rapidamente ela começa a afastar do Bolsonaro e passar uma crítica do bolsonarismo, assim como outras figuras foram fazendo ao longo do mandato do Bolsonaro. Outro que fez isso foi o Alexandre Frota, né? Um ator também eleito deputado federal e que pouco a pouco vai se descolando do bolsonarismo e passa a criticá-lo. E outras pessoas fizeram isso, né? Quem tinha no jogo político ali um pouquinho de inteligência compreendeu que era muito mais fácil ser oposição do que ser situação. Porque para ser situação você é obrigado a defender muitas vezes, sabe, escândalos inaceitáveis, a defender posturas incompreensíveis, a defender inclusive corrupção muitas vezes para proteger o seu partido ou o seu presidente ou o seu governante alinhado. Mas aí quando você é oposição, basta jogar pedra que está tudo bem. Então a Joyce Hasselman, o Frota e outras figuras conseguiram perceber rapidamente isso e se puseram num confronto, num enfrentamento ao bolsonarismo. Ela passou ao longo de boa parte do mandato do Bolsonaro confrontando o Bolsonaro e bolsonaristas como a Zambelli, com a qual aparentemente ela tem uma rixa bastante pessoal. Então surge nesse contexto esse vídeo. A Joyce Hasselman não se reelegeu, a Zambelli continua no jogo político, e aí você tem uma disputa aí que, como eu falei, mais do que eleitoral, mais do que político, talvez também tenha uma grande dose de rixa pessoal, né, de pendenga pessoal nessa história. Um outro aspecto a ser mencionado, isso é muito importante, porque isso aqui tem a ver com debate público, tem a ver com ideia de argumentação lógica, tem a ver com busca pela verdade. E aí eu acho que tem a ver muito também com o modo como a esquerda reagiu a esse vídeo, né, compartilhando o vídeo da Joyce Hasselman, é que quando alguém diz uma coisa verdadeira, o que é fato, o que é verdadeiro, seria verdadeiro, né, em tese pelo menos, para quem é de esquerda, para quem é de direita, para quem é de centro, para qualquer outra pessoa, inclusive para quem não tem posição política definida. O que é verdadeiro é verdadeiro. Quando alguém vai e fala uma coisa que é coerente, que é fundamentada nos fatos, que corresponde à verdade, isso é verdadeiro e a gente seria obrigado a aceitar o que foi dito vindo da Zambelli, vindo da Hasselman, vindo do Lula, vindo do Sérgio Moro, vindo do Olavo de Carvalho, vindo, sei lá, de quem quer que seja. O que é verdade é verdade. É claro que a gente pode se indagar, né, se a gente for fazer uma análise do discurso, se a gente for tentar compreender quais são as intenções por trás disso, a gente pode se indagar, assim, por que essa pessoa famosa por dizer falsidades, famosa por propagar mentiras, reconhecida por propagar fake news, por que nesse momento em particular ela está dizendo algo que é factual e verdadeiro? A gente pode se indagar isso também é feito quando a gente analisa esse contexto, né? Mas o que é verdadeiro será verdadeiro na boca de qualquer pessoa. Eu percebo que há uma grande dificuldade de reconhecer isso, né? Entendo que é um grande esforço para você reconhecer que mesmo aquela pessoa que você despreza, que você odeia, possa ter razão sobre um tópico. Mas esse esforço é necessário. É esforço de se pôr na racionalidade, obviamente, né? Com racionalidade, compreender que a verdade ela pode estar em diferentes pontos, e não apenas do meu lado, e não apenas naquilo que eu já acredito, e não apenas naquele dogma que eu professo. Tendo dito isso, o que a Hasselman fala aqui, há muitas verdades ali, né? Ela menciona alguns casos famosos nos quais a Zambelli se envolveu, um deles que foi na época da eleição, às vésperas da eleição, quando ela saiu armada atrás de um jornalista negro e deu voz de prisão para ele, sei lá, fez um escândalo total ali, ela fez um grande de um circo ali, o homem entrou numa lanchonete, ela foi atrás, ele se deitou no chão pedindo para que ela não matasse, foi uma coisa horrorosa, e a gente na época comentou isso, e havia alguma suspeita de que ela poderia se enrolar por causa disso, né, porque andando armada por aí e fazendo esse tipo de cena, né, pondo em risco a população, pondo em risco um jornalista também, mas no final das contas não deu em nada essa história, eles foram na casa da Zambelli, recolheram algumas armas que estavam irregulares aparentemente lá, ou seja, houve algum tipo de repercussão, mas nada muito grave a ponto de caçar o mandato da Zambelli. Essa história do hacker é mais grave e pode ser sim que ela se enrole bastante. A Joyce Hasselman dá a entender que poderia haver algum tipo de caso, algum tipo de romance, algum tipo de relação que vá além de uma contratação do hacker para atuar na política. Como quando ela fala de madrugada, ali se encontrando em locais suspeitos. Então, assim, ela está jogando aqui uma ideia para que isso plante a sementinha da dúvida sobre a fidelidade da Zambelli em relação ao marido dela, como a gente mencionou aqui, inclusive em outra circunstância, né, quando ela casou na maçonaria. Ela casa com um militar e o Sérgio Moro foi padrinho do casamento. Então, nesse vídeo da Hasselman, há alguns pontos muito importantes a serem considerados que tem a ver com a possível cassação da Zambelli e o abandono que ela sofreu ao longo dos últimos anos também, o modo como ela é vista, inclusive, como uma responsável por ter prejudicado o Bolsonaro na eleição, quando ela protagoniza aquela cena, e também tem mostrado um pouco o destino de muitos bolsonaristas, deputados ou políticos bolsonaristas,
que estão pouco a pouco caindo, né? Ou sendo presos, ou sendo caçados. Então isso vai também nos levando a um local aí, a alguma compreensão de que pode ser sim que nem tudo acaba em pizza, pode ser sim que muita gente ainda vá presa ou perca o mandato nesse processo. O que seria significativo, o que seria também um reflexo de que não houve impunidade em relação aos atos golpistas na invasão de Brasília, que não haverá impunidade em relação à pandemia, que não haverá impunidade em relação a muitos crimes ou infrações cometidos por essas pessoas. Porém, por outro lado, o vídeo da Hasselmann é recheado de ataques ad hominem, né? Ela chama Zambelli de burra, chama de doida, chama de maluca, chama de muitas coisas, bandida, ou seja, ela faz uma série de afirmações ali que, embora possam até ser verdadeiras se você analisar o contexto, isso pode também levar a um outro patamar de difamação ou de calúnia. Então isso pode enrolar a Hasselmann mais uma vez em outro processo. Ela já foi alvo de muitos processos por danos morais, por crimes contra a honra, e pode ser que, não sei se a Zambelli levaria a termo um processo contra a Hasselmann, mas pode sim enrolar a Hasselmann mais uma vez nesse tipo de polêmica, que é o que ela gosta, na verdade, né? Alguém que se configurou aí ao longo da sua trajetória como jornalista e como política, com base nisso, né? Com base num discurso que nos remete também muito ao Olavo de Carvalho. Eu não me recordo exatamente se a Hasselmann foi ou não discípula do Olavo de Carvalho. Talvez tivesse algum tipo de alinhamento, mas, no final das contas, não me recordo se ela foi aluna ou tinha alguma relação direta com ele. A Zambelli sim, a Zambelli sabe disso, mas a Hasselmann eu não sei. Mas ela adota a postura de confronto e de insultos, inclusive, né, de ataques pessoais, que é muito típico da extrema-direita e do bolsonarismo. Então, só para fechar aqui e sumarizar esse vídeo, a gente tem que pensar que é um vídeo importante, porque, mais uma vez, se trata de alguém, uma direitista agora, confrontando esse tipo de discurso, confrontando o bolsonarismo, confrontando a extrema-direita. A Hasselmann pôs o pé no freio e deu uma recuada para um centro-direita, talvez, no Brasil agora, né? É difícil saber também onde se situam nesse espectro, mas deu uma recuada e ela se torna uma opositora do bolsonarismo. Eu acho que ela continua antipetista, mas a gente tem que pensar aqui que é uma direita tradicional brasileira, na qual ela tenta se situar agora, ao mesmo tempo em que vem com um vídeo que é bastante combativo contra a Zambelli, tem aspectos de, como eu falei, rivalidade pessoal, mas ela traz verdades, e é por isso que a esquerda também se emocionou com esse vídeo aqui, nesse sentido de compartilhar, passar adiante, porque traz muitos elementos para compreender o que foi o final do mandato do Bolsonaro, o que foi 8 de janeiro, né, a invasão em Brasília, o que foi aquilo ali, e também sobre quem são as figuras da extrema-direita, né, a Zambelli entre elas. Como eu falei, a Hasselmann, ela não é totalmente, sabe, livre de pecados, entre aspas aqui. Ela também tem culpa no cartório, também foi bolsonarista, também ajudou a encampar o Bolsonaro em 2018. Foi alguém que ajudou a eleger o Bolsonaro e se beneficiou disso tremendamente. Tinha papel de destaque no PSL do Bolsonaro. Mas ela foi se afastando e agora ela tenta reverter, ou tenta recriar, ou tenta sanear um pouco a imagem dela. O que vocês pensam sobre esse vídeo dela aqui, as falas dela sobre a Zambelli, como é que você entende isso? Como é que você entende também esse esforço que a gente tem que fazer muitas vezes de aceitar a verdade na boca de quem a gente discorda normalmente? Então, assim, se alguém que a gente despreza diz a verdade, você sente que você está aberto a ouvir aquilo ali, aceitar aquilo como verdadeiro, como é que funciona para você isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui, e também aproveite para conferir o livro meu com Carolina Arcari chamado Olga Descobre a Democracia, um livro de educação política para crianças, que está muito lindo, confira, link na descrição, um forte abraço e até mais. Tchau!